a gente combinou o pátio que dura 30, virou um pátio de 1 minuto. Chegou, foi embora. Tia não teve pátio, né? E a gente foi, por exemplo, ficar num pé só, de ponta de pé, 1 minuto. É uma eternidade, né? Tomar o lanche, comer o lanche em 1 minuto. Então, isso gerou uma discussão incrível entre os meninos de 5 anos. E eles descobriram, né? Eles foram dizendo que 1 minuto podia ser muito ou pouco, depende do que a gente estava fazendo. Descobriram a relatividade do tempo, Olha aí. não é? É incrível. Outro dia eu cheguei na escola, eles tinham encontrado um caramujo e o caramujo sobe agarrado na parede, não Sim. cai. E aí eles foram brincar na psicomotricidade, tentar subir a parede. E eles descobriram que a mão deles, né, vamos dizer, não tinha, eu vou usar o termo, né, a cola que a do caramujo tinha, né? Então eles precisaram, Que a do Homem-Aranha tem, né? que eles Também. foram pesquisar, né? Veja. É. E a gente trabalha muito com problemáticas que eles trazem, né? Porque isso é um valorizar a pergunta deles, né? E daí a gente vai desenvolvendo toda uma, vamos dizer, a gente vai metodologicamente pensar formas dessa criança descobrir isso, né? Uhum. E se fala muito hoje do empreendedorismo desde a infância. Eu prefiro pensar nos processos, né? Porque o empreendedorismo, ele traz muito a visão do mercado, de preparar a criança para o mercado. E eu penso que o processo da reflexão, da experimentação, ele traz uma outra dimensão, que é eu poder trazer as perguntas, porque criança pergunta muito, né? É. E eu poder, com a ajuda, aprender a resolver questões. E não é uma visão de hoje, não é para frente. Mas essa experiência vai ajudar ele a resolver outros problemas, né? E às vezes, como o amigo resolve o problema, ele generaliza aquela situação do amigo para outra. É muito comum a gente ver os meninos experimentando a estratégia do amigo. O que é isso? É cooperação, é trabalhar em equipe, né? Só Uhum. que isso a gente faz sem essa visão do mercado, é essa visão do que isso é bom para a gente viver junto, fazer junto, ouvir o outro, escutar, que é um diferencial também muito grande hoje que a gente tem que dar na formação das crianças, né? É esse olhar para um outro que não é invisível, sabe, Carlos? Porque é, essa corrida do mundo, ela tem trazido muito a invisibilidade, né? E as crianças não percebem esse outro invisível. Elas vão deixando de perceber o outro quando elas vão crescendo, se a gente não cuidar, né? Eu acho uma coisa incrível. Eu tenho um projeto que é Crescer na Aldeia Indígena. A gente vai estudar um pouco sobre a cultura indígena com as crianças do Infantil 5. E as crianças trouxeram uma reflexão, a minha coordenadora trouxe, eu respirei. Elas disseram que os índios, uma criança trouxe isso, eles são mais sábios do que a gente, porque eles cuidam de quem cuida deles, a natureza. Isso foi uma criança de 5 anos, né? E eu até falei, gente, vamos gravar essa reflexão e vamos levar para talvez para uma rede social, porque isso é muito tocante se a gente souber ouvir, né? Porque tudo que a gente luta hoje na questão ambiental, essa criança traz o exemplo de uma sociedade que vive na natureza, mas cuida da natureza, porque é a natureza que cuida dela, né? É. Então veja a sensibilidade, né? E essa criança não perder isso, porque é isso que humaniza, que a gente pode cuidar de todo mundo, né? E eu acho que a gente fala muito, hoje mesmo a gente passou a tarde numa reunião de professores do Sapiens, pensando sobre alternativas para a violência, né? Porque indiscutivelmente a violência entra na escola mais hoje, né? Uhum. Porque a escola ela é um microcosmo, né? O que as crianças veem na internet vem para a escola, o que as crianças experimentam de diversas formas, seja virtual ou presencial, vem para a escola e a violência vem, né? Veja, uma criança que não brinca na rua, né? Que ela desce do carro correndo com medo de ser assaltada. Isso traz também um reflexo de como ela vê o outro, né? Porque o outro passa a representar um perigo também, É. né? Então, a gente tem que ter dentro da escola uma sensibilidade muito grande para ouvir
a angústia das crianças, né? E para trabalhar nesse sentido, porque a gente não pode negar o que ela traz, porque é fato, né? Quando a criança traz o medo do outro, o medo da violência, tem um momento na infância que eles começam a descobrir que a gente morre, né? E a pandemia, ela acelerou muito isso, né? Muitas crianças tiveram perdas reais. E o que a gente fez? Né, avós. Avós, pessoas amigas da família, Uhum. né? E a gente fez um trabalho muito grande da escola ser esse espaço de fala, né? Para essa criança poder trazer esse medo. Nessa época, no Sapiens, a gente tinha um núcleo de interesse, que é uma disciplina da escola, que a gente tem vários núcleos, né? E um deles era do bordado. E não era o bordado para aprender o ponto, mas que o ponto do bordado já era uma criação. E era poesia e bordado. A gente acabou fazendo uma live dos alunos com uma mediadora para eles falarem sobre essa experiência, como foi interessante, porque foi na pandemia. E esse núcleo acabou acontecendo virtualmente, né? Como a arte, ela vem nesse sentido de dar sentido às existências e às angústias, né? Eles fizeram produções lindas, criaram pontos, meninos e meninas, né? Porque é outra coisa que eu acho que é importante, né? A gente poder, a gente poder viver, né? Coisas que são importantes para a gente. Quando a gente foi abrir, por exemplo, o núcleo do bordado, né? Veio a dúvida como é que seria isso para os meninos, para as meninas. E foi muito lindo, porque a gente vê que a arte, ela dá vazão independente de quem a faz, né? Uhum. E foi, assim, muito bacana. Os meninos, teve esse núcleo, teve também, na época, era um núcleo de música, e os meninos passaram a compor usando o computador, né? E a gente fez um evento virtual com as composições deles, criados nos aplicativos de criação de música, né? Então, assim, e ali vinha as letras muito interessantes, né? A própria seleção musical deles, quando eles traziam, tinha muito da história que eles estavam vivendo, Vivendo. né? Imagina o que é você estar transformando o seu corpo numa adolescência longe dos seus pares, né? Porque o par é espelho, né? Você vai reconhecendo sua mudança no corpo pelo outro muitas vezes, porque o outro está mudando. E os meninos não tinham espelho. Foi muito sofrido para eles, né? Então a gente conversava muito como é que a gente pode dar vazão a essa angústia, porque a escola tem que acolher, inclusive para ele ter a condição de aprender, né? Por exemplo, um aluno que não ligava a câmera na hora da aula, que era o nosso combinado. Por trás do não ligar a câmera tinha muita coisa. Tinha garotos que não queriam mostrar a casa, né? Porque a casa estava num momento de desconstrução, porque muitas famílias se desconstruíram na pandemia. Às vezes, a voz estava mudando, o rosto, e eles não conseguiam mostrar isso na tela, né? Então, assim, sempre que tinha uma tela desligada, que a gente ia conversar com os meninos, tinha uma história atrás, Por né? trás, né? Então, era extremamente violento se a escola chegasse e dissesse, é Liga a obrigado a câmera. ligar a câmera, né? Então, a gente foi aprendendo isso ouvindo os meninos, né? Quantas histórias estavam por trás de tudo aquilo que a gente estava vivendo.